A paz do Senhor, meus irmãos. Rapaz, eu estava esse dia, eu tava vindo do colégio do meu irmão, né? Aí, pensar que não, Deus bradou comigo, falou bem assim, é, você tá vendo esse negócio que tá acontecendo aí? Nesse carnaval? Aí bateu essa mensagem na cabeça de Ezequiel, capítulo 8, versículo 3 aos demais. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio, de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, para levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que a banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel. Isso aqui não é só para a casa de Israel, não, viu? Presta atenção. A casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safá, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem, e eles dizem: O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. E disse-me: Tomarás a ver ainda maiores abominações do que as que tomarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Tamuz aqui era o Deus Sol daquela época. O Senhor, meu Deus, o Ra. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com rostos para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei.
E este capítulo de Ezequiel aqui, meus irmãos, meu Deus, ele já fala logo direto das abominações, viu? Porque, olha o que está vindo aí no nosso Brasil. Tá vindo o carnaval, tá vindo um bocado de coisa aí. Deus está falando, Deus está avisando. Porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus quando é para punir, ele pune. Esse capítulo de Ezequiel nos apresenta uma visão onde o profeta é levado a Jerusalém e presencia profundas abominações, idolatria e profanação acontecendo dentro do templo. Esse cenário é extremamente relevante e aplicável aos nossos dias, especialmente no contexto do carnaval, pois ilustra o que acontece quando a corrupção espiritual e o hedonismo busca desenfreada pelo prazer, ocupa o lugar da adoração a Deus. A imagem do ciúme, idolatria moderna. Ezequiel capítulo 8, versículo 3 ao 5. O contexto, Ezequiel vê uma imagem idólatra perto da entrada do templo, que provocava o ciúme de Deus. Aplicação. No contexto do carnaval. O carnaval muitas vezes exalta ídolos humanos, deuses pagãos ou celebrações que ignoram completamente os mandamentos de Deus. Quando essas coisas ocupam o centro das atenções e do coração, especialmente para aqueles que se dizem cristãos, torna-se uma imagem do ciúme, pois substitui a adoração a Deus por práticas profanas, a iniquidade nas trevas, pecados ocultos. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. O contexto, 70 anciões líderes cultuavam imagens de répteis e animais em câmaras secretas, pensando, o Senhor não nos vê, mas o Senhor vê tudo. Viu? Aplicação no carnaval. O anonimato proporcionando por máscaras, fantasias e a liberação das festas de rua frequentemente escondem pecados que as pessoas não cometeriam publicamente: devassidão, embriaguez, imoralidade sexual. Ezequiel capítulo 12 serve como um alerta de que o anonimato do carnaval não esconde nada de Deus. Ele vê o que é feito nas trevas das câmaras da alma e das festas secretas. O choro por Tamuz, idolatria sexual. Ezequiel capítulo 14. O contexto, mulheres sentadas chorando por Tamuz, um deus coisa minúscula, pagão, da vegetação e da fertilidade, associado a rituais sensualistas. Aplicação no carnaval. O carnaval celebra a sensualidade, o corpo e o prazer momentâneo. Tamuz representa o culto ao prazer físico e a fertilidade pagã. O choro ou a devoção por essa atmosfera reflete a perda do foco das coisas espirituais, trocando o culto a Deus pela adoração à vibe, à carne e às paixões desenfreadas. De costas para o templo, desvio espiritual. Ezequiel capítulo 8, versículo 16. O contexto, cerca de 25 homens de costas para o templo e de rostos para o oriente adorando o sol. Aplicação no carnaval. Essa é a cena mais forte, representa pessoas que conhecem o caminho de Deus, mas no carnaval viram as costas para os valores cristãos, para o santuário, o templo do Espírito Santo, que é o corpo, e focam na adoração ao sol, representando as coisas terrenas, a fama, o prazer mundano e o orgulho, abandonando a adoração verdadeira. O ramo ao nariz, afronta a Deus. Ezequiel capítulo 8, versículo 17. O contexto, Deus se indigna
com a violência e a idolatria, descrevendo as abominações como chegar o ramo ao seu nariz, aplicável no carnaval. A transformação do mundo em um lugar cheio de violência, imoralidade e a invenção de valores durante o carnaval é uma afronta direta a Deus, irritando-o como um mau cheiro, o ramo ao nariz. Conclusão. Ezequiel capítulo 8 mostra que a corrupção espiritual não acontece do dia para o outro, mas é um processo de desvio. O período do carnaval frequentemente serve como um catalisador para essas abominações que já estão ocultas. O texto serve para lembrar que Deus é um Deus zeloso e santo, que não compartilha sua glória com ídolos, nem aceita a invenção de valores e o comportamento devasso, alertando para a necessidade de santidade e de manter o foco em Deus, mesmo quando a cultura ao redor celebra o oposto. Você que está me escutando, tome muito cuidado, viu? Porque Deus, meu Deus, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus zeloso. Você tome cuidado.